YouTube. Bom dia para vocês que estão aqui. Domine o poder da decisão. O que acontece? Nas lives passadas nós falamos sobre isso. Então, assim, eu tenho uma decisão para tomar, mas eu não a tomo. Eu já tomei a decisão de não tomar a decisão. Então, sempre será uma decisão. Sempre você terá uma decisão ali para cumprir, tá certo? Então, para terminar, permita-se dar 6 indicações rápidas para ajudar vocês que estão aqui, tá? A dominar o poder da decisão. O poder que molda a sua experiência de vida e a cada momento em que você vive, você precisa disso, você precisa decidir. Então, primeiro, você precisa se lembrar o verdadeiro poder que você tem de tomar decisões, tá? Então, é um instrumento que você pode usar a qualquer momento. Então, no instante em que é tomada, tá? Uma nova decisão, entre em movimento uma nova causa, tá? Ou seja, um efeito, uma direção, uma destinação para a sua vida. Então, literalmente, você começa a mudar a sua existência no momento em que você toma uma nova decisão. Então, lembre-se disso. Quando você começar a se sentir sufocado, ou achar que não tem opções, ou quando as coisas estiverem acontecendo com você, você é capaz de mudar tudo. Se parar e decidir fazê-lo. E se você parar e não decidir fazê-lo, é igual. Lembre-se de que uma verdadeira decisão ela é medida pelo fato de você ter agido ou não agido. Se não há ação, você não decidiu realmente, mas as coisas não vão acontecer. Outra coisa muito importante, que é o número 2. Compreenda o passo mais difícil para você conseguir alguma coisa é empenhar-se de fato. Uma decisão verdadeira. Realizar aquilo a que você se comprometeu, muitas vezes é mais fácil que a decisão em si. E assim, tome as suas decisões com inteligência, mas depressa. Não se demore a vida toda a debater como fará ou se fará. Então, assim, estudos têm mostrado que as pessoas mais bem-sucedidas, elas tomam decisões depressa, porque elas não têm dúvidas a respeito dos seus valores, do que realmente desejam para a sua vida. Os mesmos estudos mostram, prestem atenção, os mesmos estudos mostram que são lentas para mudar suas decisões, se é que as mudam, tá? Por outro lado, as pessoas que fracassam usualmente tomam suas decisões devagar e mudam de ideia depressa, sempre pulando para frente e para trás. Ou seja, decida-se. Ela logo desiste. Então, compreenda, olha só, que a tomada de decisão é um tipo de ação por si só. Olha só, a tomada de decisão é um tipo de ação por si só, tá certo? Então, de modo que uma boa definição para decisão seria agir em cima da informação. Nem todo mundo faz isso. Age em cima da informação, tá bom? Então você sabe quando tomou verdadeiramente uma decisão e quando uma ação decorre dela. Com frequência, como resultado de uma decisão, tá? Com frequência, como resultado de uma decisão, prestem atenção, tá? Consegue atingir objetivos maiores. Uma regra importante que você precisa estabelecer, e eu estabeleci para mim mesma, é não deixar a cena de uma decisão sem primeiro realizar uma ação específica para sua realização e para minha realização também. Então, tome decisões com frequência. Então, quanto mais decisões você toma, melhor elas. E os músculos, eles se fortalecem com o uso. E acontece com seus músculos de tomar decisões. Libere seu poder agora mesmo, tomando alguma decisão que venha adiando, tá? Então você não vai acreditar na energia e na animação que isso criará em sua vida. Outra coisa, você precisa aprender com as suas decisões, tá? Então não há como negar, não há como negar, tá? Às vezes você vai estragar tudo, como aconteceu comigo, tá? Às vezes eu estraguei tudo. Independente do que eu fazia, às vezes eu estragava tudo. E quando aconteceu, o inevitável, em vez de punir-se, é aprender algo com aquela cagada que você deu, tá? Então você precisa perguntar a si mesmo o que há de bom nisso tudo. E aí, o que posso aprender com o que aconteceu?
Esse fracasso poderá ser uma dádiva maravilhosa, disfarçada, prestem atenção, se você usá-lo para tomar decisões melhores no futuro, né? É isso. Em vez do foco no revés de curto prazo, focalize em aprender lições que possam poupar-lhe tempo, dinheiro, dor e que lhe deem a capacidade de vencer no futuro. E, olha só, comprometa-se com suas decisões, mas seja flexível na execução. Então, assim, você precisa se comprometer com a sua decisão, falar, eu vou me comprometer em decidir, tá? Mas você precisa também ser flexível ao executar isso. O que que é isso? Calma, eu vou explanar um pouquinho, tá bom? Então, uma vez que você decidiu o que quer ser como pessoa, então você decidiu, tá? O que quer ser como pessoa. Decidiu? Beleza. Por exemplo, você decidiu não ficar imobilizado pensando em como chegar lá. E é o fim que interessa, tá, gente? Então, com frequência, ao decidir o que querem para si, as pessoas escolhem a melhor rota que conhecem na época. Elas fazem um mapa, mas não permanecem abertas para as rotas alternativas. Então você não precisa ser rígido. Você tem que cultivar a arte de flexibilidade. Então assim, vamos lá. Desfrute da tomada de decisão. Desfrutar da sua tomada de decisão. Então gente, você deve saber que a qualquer momento uma decisão ela pode mudar o curso de sua vida para sempre. Né? Aquela história assim, você quer... a pessoa que está atrás de você na fila ou sentada no seu lado no avião, o próximo telefonema que você dá ou recebe, o próximo filme, o livro ou a página que você virar, qualquer uma dessas coisas poderá fazer com que as comportas se abram e todas as coisas pelas quais você esperava se encaixem nos respectivos lugares, tá? Então, se você realmente quer que sua vida seja passional, você precisa viver com essa atitude de expectativa. Anos atrás, eu tomei o que parecia uma ocasião, uma pequena decisão, e que moldou vigorosamente minha vida. Eu decidi fazer um seminário em Denver, no Colorado. Essa decisão me fez conhecer uma moça chamada Beck. Seu sobrenome agora é Rob. E ela é uma das maiores dádivas da minha vida. Essa aqui é a história de Anthony Robbins, tá, gente? Nessa mesma viagem, eu decidi escrever meu primeiro livro, que já foi publicado em 11 idiomas. Poucos dias mais tarde, eu decidi conduzir o seminário no Texas. Depois de trabalhar uma semana para realizar todo o programa, o promotor não me pagou pelo evento. Olha isso, gente. Fugiu da cidade. A pessoa óbvia com quem conversar era a agente de relações públicas que ele contratara que estava passando pela mesma situação que eu. Essa mulher tornou-se minha agente literária e me ajudou a publicar o primeiro livro. Como resultado, eu tenho o privilégio de compartilhar essa história com você hoje. Em outra ocasião, eu decidi arranjar um sócio para os meus negócios. Não investigar o seu caráter antecipadamente foi uma má decisão da minha parte. Dentro de um ano, ele se aproximara de $250 milhões e jogara a minha firma num vermelho de $758 mil. Enquanto eu excursionava por toda parte fazendo mais de 200 seminários. Olha que doideira. Tive a sorte, contudo, de aprender com a minha decisão ruim e tomei uma melhor. A despeito do conselho de todos os peritos que me cercavam de que o único modo de sobreviver seria declarando falência, eu decidi encontrar um meio de dar a volta por cima e eu criei um dos maiores sucessos da minha vida. Fiz minha companhia ascender a um novo nível e o que aprendi com aquela experiência não apenas criou o meu sucesso comercial a longo prazo, como também proporcionou muitas das distinções para o condicionamento neuroassociativo. Então a vida é uma aventura ousada ou nada. Quem escreveu essa frase foi Helen Keller. Bom, qual é então a distinção mais importante a tirar de tudo isso que eu li? Silêncio, né? Para vocês pensarem. Bem, em primeiro lugar, né? Eu vou aqui resumir para vocês. Saiba que as suas decisões e não suas condições é que determinam seu destino. Antes que aprendemos
a tecnologia para mudar como se pensa, como se sente a cada dia de sua vida, quero que você se lembre de que, em última análise, tudo o que eu li neste livro é inútil. Todo outro livro que você já leu, a gravação que você ouviu, até o seminário que você compareceu, tudo é inútil, a menos que você decida usar o que você aprendeu aqui, que é o que eu falo toda hora. Tá? Lembre-se de que uma decisão verdadeiramente comprometida é a força que muda a sua vida. É um poder que estará disponível para você a qualquer momento em que resolver usá-lo. Prove a si próprio que você decidiu agora. Tome uma ou duas decisões dessas que vinha protelando há muito tempo. Escolha uma fácil e outra um pouco mais difícil. Mostre a si próprio aquilo que é capaz de fazer, agora, neste exato momento. Pare, tome pelo menos uma decisão bem definida, né? Aquela que vem protelando há muito tempo. Tome a primeira medida no sentido de realizá-la e não a abandone. Ao fazer isso, você estará exercitando o músculo que lhe dará a vontade para mudar toda a sua vida. Você e eu sabemos que haverá desafios no seu futuro, mas logo, Lech Wałęsa e as pessoas da Europa Ocidental aprenderam: se você decidiu transportar um muro, é capaz de galgá-lo, irromper por meio, escavar um túnel por baixo ou ainda encontrar uma porta. Não importa quanto tempo o muro esteja ali, nada tem o poder de resistir à força continuada de seres humanos. Peraí, gente. Que decidiram persistir até que caia. O espírito humano, ele é verdadeiramente incontestável, mas a vontade de vencer, a vontade de obter sucesso, de moldar a própria vida, de assumir o controle, só pode ser aproveitada quando você decide o que quer e crê que nenhum desafio, nenhum problema, nenhum obstáculo pode detê-lo. Então, quando você decidir, sua vida passará a ser formada não pelas condições, mas por suas decisões. E nesse instante, ela mudará para sempre e você poderá mudar e assumir o controle da sua vida. Bom, tá bom. Agora nós vamos falar sobre a força que molda a nossa vida, no caso a sua vida, tá bom? Os homens, eles vivem por intervalos de razão, sob a soberania do amor e da paixão. Quem escreveu essa frase foi o Sir Thomas Browne. Bom, ela estava correndo apenas há cerca de meia hora quando aconteceu. De repente, uns 10 garotos dispararam em sua direção. Antes que ela pudesse entender o que acontecia, eles a pegaram, puxaram-no para o meio do mato e a espancaram com um cano de chumbo. Um dos garotos chutou-a no rosto inúmeras vezes, fazendo sangrar profusamente. Em seguida, a estruparam e sodomizaram e deixaram-na ali para morrer. Isso aqui é a história do livro, tá, gente? Com certeza, este foi um crime trágico e inadmissível. Ocorreu no Central Park, alguns anos atrás. Eu estava em Nova York na noite em que aconteceu. Eu fiquei horrorizada. Não só com a selvageria do ataque, mas ainda mais quando soube quem eram os atacantes. Eram crianças, com as idades variando entre 14 e 17 anos. Contrariando os estereótipos, nem eram pobres, nem de família onde houvesse histórias de abuso. Estudavam em escolas particulares, praticavam esportes, tinham aulas de tuba, não foram motivados pela loucura das drogas ou dos confrontos raciais. Agrediram e puderam ter matado aquela mulher de 28 anos por uma única razão: diversão. Tinham inclusive um nome para aquilo que tinham resolvido fazer: zonear. A não mais de 400 quilômetros de Nova York, um jato caiu ao levantar voo do aeroporto de Washington durante uma tempestade de neve e bateu na ponte Potomac na hora do rush. O tráfego, já muito lento, parou por completo. Os serviços de emergências e salvamento foram despachados imediatamente para o local, e a ponte transformou-se num pesadelo de caos e pânico.
Bombeiros e paramédicos ficaram arrasados com a destruição, mergulhando inúmeras vezes no Potomac para tentar resgatar vítimas do desastre. Um homem passou repetidamente o salva-vidas para outros. Salvou muitas vidas, mas não a sua própria. Quando o helicóptero finalmente foi resgatado, ele tinha afundado na água gelada. Este homem deu a própria vida para salvar a de completos estranhos, o que o levou a valorizar tanto a vida de outras pessoas, pessoas que ele nem sequer conhecia, a ponto de se dispor e dar a sua própria vida no processo. O que faz uma pessoa com um berço bom comportar-se de modo tão selvagem e sem remorso, enquanto outra dá a própria vida para salvar estranhos? O que cria um herói, um canalha, um criminoso, uma pessoa disposta a contribuir? Em toda a minha vida eu procurei respostas a essas perguntas e acredito que vocês também aí do outro lado. E o livro também, o Tony também procurou, tá? Uma coisa é clara para mim: os seres humanos não são criaturas aleatórias. Tudo o que fazemos é por um motivo. Podemos não ter conhecimento da razão, mas indubitavelmente há uma força por trás de todo o comportamento humano. Essa força age sobre cada faceta de nossa vida, dos nossos relacionamentos e finanças, aos nossos corpos e cérebros. Qual é essa força que está controlando você neste exato momento e continuará a fazê-lo pelo resto da sua vida? É dor? É prazer? Tudo que você e eu fazemos ou se deve à nossa necessidade de evitar dor ou ao nosso desejo de obter prazer. Com frequência eu ouço as pessoas falarem sobre mudanças que desejam fazer nas suas vidas, mas elas não conseguem obrigar-se a ir até o fim. Elas sentem-se frustradas, arrasadas, furiosas consigo mesma, porque elas sabem que precisam agir, mas elas não conseguem. E a razão é muito simples, elas tentam mudar o seu comportamento, que é o efeito, em vez de lidar com a causa que está por trás. Compreendendo e utilizando as forças da dor e do prazer, você será capaz, de uma vez por todas, de criar as mudanças duradouras e os melhoramentos que deseja para si próprio e para as pessoas com que se importa. Então, o fracasso na compreensão disso o condenará a viver reagindo como um animal ou uma máquina. Pode ser que isso pareça uma super simplificação, né? Mas quero que você pense a respeito. Porque você não faz alguma das coisas que sabe que deveria fazer? Isso é uma pergunta, gente. Por que você não faz algumas coisas das quais você sabe que deveria fazer? Afinal, o que é procrastinação? É quando você sabe que deveria fazer alguma coisa, mas ainda assim você não faz. E por que não? Por que você não faz sabendo o que você precisa fazer? E a resposta é simples, tá? Em algum nível, você acredita que agir naquele momento será mais doloroso que adiar. No entanto, você já passou pela experiência de adiar uma coisa por tanto tempo que, de repente, você sente-se pressionado para fazê-la uma vez por todas. O que aconteceu? Você mudou sua associação com o prazer e a dor? De repente, não agir torna-se mais doloroso que fazer o que se deve. Esse é o tipo de coisa que ocorre com a maioria de nós quando vai chegando a data de entregar, os formulários do imposto de renda. Bem, o homem que sofre antes de ser necessário sofre mais que o necessário. Seneca, essa frase é de Seneca. Então, hoje, o que impede você de se aproximar, tá, do homem ou da mulher dos seus sonhos? O que impede você de iniciar aquele novo negócio que vem planejando há anos? Por que você continua a adiar aquela dieta? Por que evita terminar sua tese? Porque ainda não assumiu o controle de sua carteira de investimentos financeiros? O que o impede de fazer o que é necessário para tornar a sua vida exatamente como a imaginou? A resposta é bem simples, gente. Muito embora você saiba que todas essas ações iriam beneficiá-lo, que poderiam, sem dúvida nenhuma, trazer satisfação à sua maior dor ao ato de fazer o que é necessário, do que a perda da oportunidade. Afinal,
Se você, tá, se aproximasse da tal pessoa e ela expressasse a sua rejeição, e se você tentasse o seu novo negócio, mas não desse certo e perdesse a segurança que tem em seu atual emprego? E se você tivesse começado uma dieta, sofresse de tanto passar fome só para depois voltar a engordar? E se você tivesse feito um investimento e perdido o seu dinheiro? Por que não tentar? Para a maioria das pessoas, o medo da perda é muito maior que o desejo de ganhar. Isso é fato. O que o deixa mais mobilizado, é impedir alguém de furtar os US$ 100.000 que você ganhou nos últimos 5 anos ou a possibilidade de ganhar 100.000 nos próximos 5 anos. Vou fazer outra vez a pergunta. O que deixa você mais mobilizado? E aí eu vou mudar aqui os números, tá? Impedir alguém de furtar os seus R$ 50.000 que você ganhou nos últimos 5 anos, ou a possibilidade de ganhar mais R$ 50.000 nos próximos 5. O fato é que a maioria das pessoas trabalharia muito mais para conservar o que tem do que para correr os riscos necessários para conseguir o que realmente desejam. Anthony Robbins tem uma frase que diz assim: o segredo do sucesso é aprender como usar a dor e o prazer em vez de deixar que usem você. Se fizer isso, você estará no controle de sua vida. Se não fizer, é a vida quem controla você. Então, muitas vezes surge uma pergunta interessante nas discussões acerca dessas forças gêmeas que nos impulsionam. Por que as pessoas podem experimentar dor e mesmo assim não mudar? É que não experimentaram dor suficiente ainda. Não atingiram o que chamo de limiar emocional. Então, se você já esteve envolvido num relacionamento destrutivo e acabou tomando a decisão de usar seu poder pessoal, agir e mudar a sua vida, provavelmente foi porque atingiu um nível de dor que considerou como seu supremo limite. Todos nós já experimentamos situações em nossa vida em que dissemos: chega, nunca mais. Isso tem de mudar agora. Esse é o momento mágico em que a dor se torna nossa amiga. Isso nos leva a agir e produzir novos resultados. Sentimos-nos ainda mais poderosamente compelidos a agir se, no mesmo momento, começamos a antecipar como a mudança também resultará em uma grande dose de prazer para a nossa vida. Esse processo, gente, não é limitado a relacionamentos. Talvez você já tenha passado por isso com a sua condição física. Não aguenta mais não conseguir se espremer numa poltrona de avião, não caber nas suas roupas e ficar com o coração na boca depois de subir um lance de escadas. Finalmente você disse: chega, e tomou uma decisão. O que motivou essa decisão? Foi o desejo de remover a dor da sua vida e estabelecer o prazer uma vez mais. O prazer do orgulho, o prazer do conforto, o prazer da autoestima, o prazer de viver a vida de modo como planejou. Afinal de contas, quem não planejou? Quem não fecha os olhos e não consegue sentir a vida que quer levar? Claro, há muitos níveis de dor e de prazer, gente. Por exemplo, sentir humilhação é uma forma intensa de dor emocional. Assim também é a sensação de inadequação ou tédio. É evidente que algumas dores têm menos intensidade, mas ainda assim entram na equação da tomada de decisão. Então, da mesma forma, o prazer pesa neste processo. Muito de nosso impulso na vida vem de imaginarmos que as nossas ações nos levarão ao futuro mais interessante que o trabalho de hoje. Desculpa. Muitos de nosso impulso na vida vem de imaginarmos que nossas ações nos levarão a um futuro mais interessante, que o trabalho de hoje valerá e, bem, o esforço que as recompensas do prazer estão próximas. Mas há também muitos níveis de prazer. Por exemplo, o prazer do êxtase, mesmo que a maioria concorde que seja intenso, pode às vezes ser suplantado pelo prazer do conforto.
Tudo depende da perspectiva do indivíduo. Por exemplo, digamos que você esteja no intervalo para o almoço e passa um parque, né? Por um parque onde uma orquestra esteja tocando uma sinfonia de Beethoven. Você vai parar e escutar. Você vai parar e escutar? Depende, antes de mais nada, do significado que associa a música clássica. Algumas pessoas deixariam tudo de lado para poder ouvir os maravilhosos acordes da heróica. Para elas, Beethoven é puro prazer. Para outras, contudo, ouvir aquele tipo de música ou qualquer tipo de música clássica é tão excitante quanto ficar observando tinta secar. E para elas, ouvir música clássica equivale a sofrer, de modo que se apressam ao passar pelo parque e voltam ao trabalho. Mas algumas pessoas que gostam de música clássica também não parariam. O sofrimento causado pelo atraso no trabalho talvez não suplantasse o prazer de ouvir as melodias familiares. Ou talvez acreditem que parar e desfrutar a música no meio da tarde é desperdiçar um tempo precioso. É a dor de fazer algo frívolo, inadequado. É maior que o prazer que a música poderia dar. Cada dia de nossa vida é cheio dessas negociações psíquicas. Estamos constantemente pesando as ações que nos propomos e o impacto que terão sobre nós. Então, a lição mais importante da vida, tá? Agora nós vamos falar sobre aqui uma coisa bem importante. Donald Trump e Madre Teresa foram impulsionados exatamente pela mesma força. Você poderia dizer, tá maluco, Tony? Eles não poderiam ser mais diferentes. É absolutamente verdadeiro que seus valores se encontrem nas extremidades opostas do espectro, mas ambos são, assim mesmo, impulsionados pela dor e pelo prazer. Então, suas vidas elas foram moldadas por aquilo de que aprenderam a extrair prazer e o que aprenderam que lhes causara dor, tá? A mais importante lição que aprendemos na vida é a que cria dor para nós e a que cria prazer. Essa lição, gente, olha só, ela é diferente para cada um de nós. E assim sendo, são diferentes também os nossos comportamentos, tá bom? O que vem impulsionando Donald Trump em sua vida? Ele aprendeu a auferir prazer, possuindo os iates maiores e mais dispendiosos, adquirindo os prédios mais espetaculares, fechando os negócios mais espertos e engenhosos. Em resumo, acumulando os maiores e melhores brinquedos. E o que foi que ele aprendeu ao se ligar à dor? Pelo que revelou em diversas entrevistas, a maior dor da sua vida é ser segundo em qualquer coisa. Doideira, né? Mas é isso. Para ele, é um sinônimo de fracasso estar em segundo lugar. Então, na verdade, a sua maior motivação de realização deriva de sua compulsão para evitar essa dor. Trata-se de um motivador muito mais poderoso que o seu desejo de ganhar prazer. Muitos competidores ficaram jubilosos com a dor que Trump experimentou com o colapso do seu império econômico, em vez de julgá-lo, ou a qualquer outra pessoa, inclusive a si próprio. O que o motiva é ter um pouco de compaixão por sua dor evidente. Por contraste, veja só Madre Teresa. Aqui está uma mulher que se importava tão profundamente que quando via outras pessoas sofrendo, também sofria. Ver a injustiça do sistema de castas feriu-a, e quando ela agiu para ajudar aquela gente, ela descobriu que a dor que sentia desaparecia com a dor deles. Para Madre Teresa, o significado máximo da vida pode ser encontrado numa das áreas mais pobres de Calcutá, a cidade da alegria, com seus milhões de famintos e enfermos. Para ela, prazer pode significar ter de andar com as pernas enfiadas até os joelhos em água suja e de esgoto para poder chegar num barraco sórdido e socorrer as crianças que lá se encontrarem seus corpos minúsculos devastados pela cólera e desinteria. Ela é poderosamente impulsionada pela sensação de ajudar os outros em sua miséria. Ela ajuda a aliviar a própria dor, que ao ajudar os outros a experimentar a vida de um modo melhor, dando-lhes prazer.
ela sentira prazer. Madre Teresa aprendeu que se colocar a serviço dos sofredores é o maior dos bens, e que isso lhe dá a sensação de que sua existência tem verdadeiramente um significado. Para a maioria de nós, pode parecer um exagero comparar a sublime e humilde Maria Teresa com o materialismo de Donald Trump, mas é importante lembrar que essas duas pessoas moldaram seus destinos baseadas naquilo que a ligaram, seu prazer e sua dor. Então, certamente que o passado delas e o ambiente em que vivem desempenharam papel em sua escolha, mas, em última análise, tomaram decisões conscientes sobre o que as recompensa ou aflige. Aquilo que você associa dor e prazer molda o seu destino. Uma decisão que fez uma diferença tremenda na qualidade da minha vida foi que, ainda bem moço, eu comecei a associar um prazer incrível ao ato de aprender. Eu percebi que descobrir ideias e estratégias que pudessem me ajudar a moldar o comportamento humano e a emoção podia me dar virtualmente tudo o que eu desejava. Podia me tirar da dor e me dar prazer. Aprender a descobrir os segredos que estão por trás de nossas ações podia me ajudar a ser mais saudável, a me sentir melhor fisicamente, a me relacionar mais profundamente com as pessoas. Obrigada, Paola. Aprender a descobrir os segredos que estão por trás de nossas ações podia me ajudar a ser mais saudável, a me sentir melhor fisicamente, a me relacionar mais profundamente com as pessoas com que me importava. Aprender me proporcionava algo que eu podia dar, que era a oportunidade de contribuir com algo de valor para ajudar as pessoas à minha volta. Oferecia-me uma sensação de alegria e revitalização. Ao mesmo tempo, eu descobri uma forma de prazer ainda mais poderosa, conseguida partilhando o que eu aprendera de forma apaixonada. Quando eu comecei a ver que aquilo que eu era capaz de compartilhar ajudava as pessoas a melhorarem a qualidade de suas vidas, eu descobri o grau máximo de prazer. E o meu objetivo de vida começou a evoluir, né? Quais são algumas das experiências de dor e prazer que moldaram sua vida? Se você associou dor ou prazer às drogas, por exemplo, isso certamente afetou o seu destino. Da mesma forma, gente, as emoções que você aprendeu a associar a cigarro ou álcool, relacionamentos ou até mesmo os conceitos de dar ou confiar. Então, se você, por exemplo, é um médico, não é uma verdade que a decisão de seguir uma carreira médica, tomada há tantos anos, foi motivada pela sua convicção de que se tornar um médico o faria sentir-se bem? Pois é. Todo médico que conheci associa um imenso prazer e ajudar as pessoas, fazer cessar a dor, curar as doenças e salvar as suas vidas. Então, com frequência, o orgulho de ser um respeitado membro da sociedade, hello, my friend, foi uma motivação adicional, tá? Músicos dedicaram-se à sua arte porque poucas coisas podiam lhe dar o mesmo grau de prazer. E os presidentes de poderosas organizações aprenderam a associar prazer à tomada de decisões importantes, com grande potencial de construir algo único e de construir para a vida das pessoas de um modo duradouro. Então pense nas associações de limitações de dor e de prazer, né? Então, se você se aflige, tá? Com qualquer coisa externa, o sofrimento não é causado pela coisa, e sim mais por sua própria avaliação a respeito. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Então, assim, nós somos os únicos seres no planeta que levam vidas inferiores tão ricas que não são os eventos que mais importam para nós. Em vez disso, é a maneira como interpretamos esses eventos que vai determinar como pensamos a respeito de nós mesmos e como agiremos no futuro. Então, uma das coisas que nos torna tão especiais
é a maravilhosa capacidade de adaptação, de transformar e manipular objetos ou ideias para produzir algo mais agradável ou útil. Tá? Quero agradecer cada um de vocês que está aqui.